é tão legal, você vê diferente que parece igual. Arte é tão legal, estamos começando agora nossa revisão geral. Unidade 2, tá? Vamos lá? Temos muita coisa para a gente revisar, para poder fazermos a nossa avaliação. Deixa eu botar aqui a viola no seu stand, para a gente começar a nossa aula de revisão geral. Fenomenal, juvenal. Vamos ver aqui assuntos da aula 11, arte contemporânea, parte 3, arte e tecnologia, da aula 14, aula 17, música e dança, e aula 18, teatro, os trabalhos de teatro maravilhosos que os alunos fazem, muito show de bola. Vamos lá, gente, da aula 11, temos o seguinte aqui, ó, arte contemporânea, parte 3, estamos vendo aí Ana Mendieta, né, com a sua performance aí interessante. Vamos lá. A arte contemporânea é uma arte que começa a partir de meados do século XX, né? Com a entrada do século XX, aí, então, apareceram essas formas de artes aqui, ó. Pop art. A pop art pegou, assim, tudo que os artistas, tudo que a sociedade, os símbolos, os fetiches, aqueles objetos de consumo da sociedade, eles pegaram e procuraram criticar o exagero, né? Aí vem a op art, que é a arte que mexe com a visão, né? Usando, né, a ilusão e os efeitos ópticos. Dá a impressão de que a obra de arte está se movendo. Aí vem a arte povera, né? Que é a arte feita com material pobre. Olha aqui um exemplo da pop art aqui, ó. Aí vem o minimalismo, que é o uso mínimo de recurso. Aí vem o concretismo, na Europa a partir de 1917. Aí no Brasil, vários anos depois, o Manifesto Neoconcreto de 1959. Tá? Há mais de 60 anos, né? Aí vem a arte cinética, que utiliza recursos visuais e técnicas para dar movimento à obra, ou impressão de movimento, né? É daqui que vem a ideia do cinema também. Ok? Olha aqui, Lygia Clark. Vamos lá. Arte cinética. A arte cinética é uma corrente do século XX que utiliza de recursos visuais e técnicas destinadas a dar movimento à obra, ou impressão de movimento. Então, na exposição Le Mouvement, o movimento, parlez-vous français? Que aconteceu em Paris, na França, em 1955, na Galeria Denise René, pode ser considerado como o começo da arte cinética. Então, a partir dessa exposição aí, as pessoas começaram a prestar atenção nesse tipo de arte, né? Então, o que é que aconteceu? Utilizou o movimento real, por intervenção do observador, por causas naturais ou motor. E os recursos? Eletromagnetismo, água, vento, motores, ilusões de ótica, efeitos especiais e outros. E os materiais usados, madeira, metal, vidro, fios, arames, plásticos, etc. Então, tudo isso aí é o que faz parte da arte cinética, né? Então, a arte cinética é ligado ao movimento, a impressão de movimento, o movimento ou a impressão dele. Aí aqui vem o concretismo, que é muito interessante também a gente entender direitinho esse conceito, né? O movimento concretista tem como precursores, os holandeses Mondrian e o Theo van Doesburg. O que é que acontece? Eles rejeitam a subjetividade e criam
um idioma, uma nova maneira plástica universal. No movimento russo, lá na vertente russa, o construtivismo, que além de dar além de uma arte visual e abstrata, propõe uma arte integrada à ciência e à técnica. Aí vem a Bauhaus, na Alemanha, a Escola Superior de Criação Industrial, procura levar a arte para o design. O design é uma nova forma de desenho, né? Essa palavra design, afinal de contas, significa desenho. Olha aqui as formas de artes aí, representativas do concretismo. São peças bem diferenciadas. Por exemplo, isso aqui faz parte da coleção Os Bichos. E aqui é o Moto Perpétuo. Outro movimento aí, ó, o minimalismo. A arte minimalista foi constituída em meados dos anos 60 e caracterizava-se como uma radicalização extrema de algumas ideias vanguardistas. Então, usar o mínimo nos trabalhos. Agora vamos ver a aula 14, né, sobre arte e tecnologia. Olha essa visão aqui, ó. Interessante, símbolo mesmo, simbólica. Bom, juntando a arte com a tecnologia, tá trabalhos como arte digital, né? Na arte digital cabe a arte feita na rede, instalações interativas dentro da própria internet e os museus virtuais, que você pode navegar como se estivesse realmente passeando lá no museu. Então, a arte digital utiliza a internet como parte integrante da obra ou evento artístico, né? Quando você começa a visitar o museu, lá que você está vendo só através de fotografias, só através de ilusão de movimento, e está dentro da internet, tudo isso aí está rolando. Aí vem o cinema, né? O cinema, lá no início, o objetivo das produções era apenas atrair a atenção do espectador. Continua sendo, mas não somente isso, né? Tem várias e várias variantes e variáveis incluídas agora na proposta do cinema. Inclusive, são vários os tipos de filmes, né? Tem um filme, tem as vinhetas de propaganda, tem várias nuances aí. Na arte digital, você tem a web art, como eu estava falando, as instalações interativas e os museus virtuais. Fruto da cybercultura, a sua mais completa tradição é uma síntese de várias mídias, a arte produzida na internet para internautas. Só para dar uma ideia aqui, bem vaga aqui, né? Olha aí esse trabalho aí, tá vendo? Então, é dentro da rede, né, da World Wide Web, da rede de internet, o www, que os web artistas, os artistas que fazem trabalho somente na internet, criam seus trabalhos, por sua vez, só vistos dentro do programa navegador da web. Como cada vez mais as pessoas estão acessando, né, então a visibilidade é garantida, a não ser em lugares onde o acesso seja limitado ou a internet começa a dar problema, porque acontece isso também, tá? Seguindo aqui, nós temos sobre o cinema. O cinema, considerado a sétima arte, é uma linguagem artística com características bem particulares. E foi o Hichito Karuto que chamou o cinema de sétima arte em 1911. Aí o cinema, no início, por questões técnicas, limitações técnicas, não tinha som, não era narrativo. Então, a narrativa era visual, ou seja, as pessoas faziam gestos e escreviam coisas para contar as histórias. Então, nessa primeira fase, o objetivo das produções era contar
antes de contar histórias, era atrair a atenção do espectador. Mas também, aí, com o tempo, foram aparecendo artistas que aprenderam a só com gestos contar, né, com situações, contar histórias. Levar o público a dar grandes risadas. Né? Estou falando aqui, lembrando aqui, não posso deixar de falar do Charles Chaplin, o grande mestre da mímica, da arte gestual, né? E seus filmes. Com isso, as primeiras apresentações ou exibições eram realizadas em feiras ou locais públicos. Aula 17, sobre a música e sobre a dança. Vamos ver aqui. Olha aí, ó, vários artistas, né, brasileiros. Então, a música popular tem vários gêneros e estilos. Então, a gente conhece bem aqui o rock, o samba. Aí vem o chorinho, que já é um público mais seleto, porque usa cavaquinho, né, usa bambolim. É uma música muito sofisticada e brasileira, reconhecida até fora, mas é um circuito mais fechado, né, infelizmente. Aí vem o funk e o rap. O rap está tendo muito mais visibilidade. Olha só esses instrumentos aqui, ó, próprios de grandes orquestras, tá? Então, próprios para se utilizar na música clássica. A música clássica, ou de concerto, é uma música ocidental de várias culturas e épocas, como a erudita ocidental. Nós somos ocidente, tá, gente? A gente está sempre esquecendo disso, mas nós fazemos parte do ocidente. Então, a música que é da nossa época. A música mais clássica é uma música muito mais longa, com vários momentos, vários movimentos, tá? Aí hoje em dia, a música está reduzida a 3 minutos e está caindo para 1 minuto e meio, né? Por causa dos reels, por causa dos 1 minuto de CapCut, né? Aí fica bem curto, a música está reduzindo o tamanho ainda mais. Então, esse período que é considerado período clássico é o período da nossa música aí que vai até 1810, tá? Onde Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart, grande gênio, já desde os 5 anos de idade aí, uma habilidade extrema, um caso quase único, é um exemplo da cultura erudita no ramo da música. Então ele tinha, assim, nasceu para aquilo, né? Um grande gênio. Seguindo aqui, nós temos um pouquinho aí das características do som. Olha só, gente, o som simplesmente a gente escuta, tá? E você produz, como é que você produz? Tocando num instrumento que tem uma caixa, que aí ele amplia o som. Mas aí as pessoas, né, queriam, vamos dizer assim, escrever de algum modo aquilo que estavam ouvindo para tocar de novo depois. Então, foram inventadas as partituras que alguns compositores utilizam para escrever o seu trabalho, né? Existem programas especiais para fazer isso. Então, lá tem vários símbolos que mostram qual é a maneira exata que deve ser executada a peça musical. Por exemplo, tem esse tracinho aqui, tem um significado, né? Cada um desses desenhos aqui tem o tempo de duração. Você vai fazer tchan, ou vai fazer tam, se a nota é longa ou é curta. Então, é uma linguagem aí que você estudando, você aprende, mas tem que praticar muito, tá? Então, ela é um guia para músicos com os 3 elementos fundamentais. Lá você pode ver harmonia, que são várias notas tocadas ao mesmo tempo. Pode ser a melodia também, que é só uma nota, uma sequência de notas. E o ritmo, como é que você toca, né? Cada música. Ela contém as informações necessárias para a reprodução de uma canção. Não é perfeito não, mas é quase perfeito, tá, gente? É tanto que desde 500 anos depois de Cristo que
O Guido d'Arezzo foi o monge aí que criou esse sistema aí e ele perdura até hoje. Bom, a dança e a cidade. A dança, principalmente a dança do nosso tempo contemporâneo, não se baseia em técnicas e possibilita qualquer pessoa dançar conforme o movimento. A preocupação é permitir e relacionar os movimentos da dança à vida do homem moderno, construindo o movimento de dentro para fora e não separando o corpo da mente. Ou seja, você está sentindo ali aquela vontade ali, você vai, se movimenta, você está dançando, a música está tocando, você está lá se movimentando. Né? No show de reggae, a gente vê muito isso, né? As pessoas começam a balançar sua cabeça, pensam que não, está lá se mexendo, está dançando, né? Você está dançando sim. Agora, se você vai dar um show de dança, aí é outro papo, né? Outra conversa. Seguindo aqui, vamos para a aula 18, sobre o teatro. O teatro começou quando um cara começou a fingir que ele era o deus Dionísio. Ele estava cantando numa celebração e ele, de repente, ele saiu lá do meio do povo e começou a gritar: eu sou Dionísio, eu sou Dionísio. E as pessoas começaram a embarcar na brincadeira e aí foi criado o teatro por conta disso. A pessoa fingir que é um personagem, que é uma outra pessoa, tá? Antes aqui, deixa eu mostrar que aqui são as máscaras teatrais. Lá no início, os atores usavam essas máscaras para poder se apresentar. Tá? Tem a máscara da tristeza, a máscara da alegria. Conforme a história ia se desenvolvendo, os atores iam usando essas máscaras. Aí vem também a história do local onde os atores se apresentam. Né? Aí vem assim, esse espaço aqui, ó, que é o palco. Especialmente, olha, tá vendo? Nesse espaço aí cabem cenários, cabem vários recursos técnicos, né? Quase não há interferência externa nesse tipo de teatro, que tem um palco. É uma casa, né, onde tem um espaço especialmente para o ator fazer o seu trabalho. Então, quase não tem interferência externa, é porque não é qualquer pessoa que pode entrar aí, para entrar tem que pagar, e aí as pessoas fazem silêncio para assistir. A plateia, que é o povo que entra lá para assistir, permanece em silêncio, claro, para não atrapalhar o acontecimento teatral e para poder também entender. Ora, você vai no teatro, você paga para assistir, você vai ficar conversando, vai ficar fazendo... As pessoas botam você para fora, porque senão você vai atrapalhar a apresentação, né? Então, até a metade do século XX, era comum ter esse tipo de edifício teatral. E ele também era utilizado para passar filmes, né? Como um cinema. Mas, atualmente, né, poucas cidades têm espaço para receber espetáculos de grande porte de outras cidades produzidas para o palco. O palco italiano é um dos espaços para as artes cênicas. Tá? Esse tipo de palco aí, tá, gente? Então, vamos ver aqui mais alguma coisa sobre teatro e cidade. Ó. Na Idade Média, a cidade foi transformada num espaço teatral e, posteriormente, as encenações foram abandonando as cidades, ganhando os palácios. Era na rua, né? O teatro nos espaços abertos foi importante porque auxilia a significação, a ressignificação da própria cidade, tá? E na segunda metade do século XX, o teatro voltou a ganhar os espaços abertos, como ruas, parques, edifícios não projetados especialmente para esse fim, tá? E o teatro de rua? O teatro de rua é uma arte híbrida, porque mistura dança, teatro, música, várias linguagens artísticas ao mesmo tempo, né? E sua origem passa pelos rituais da pré-história, criações dos gregos antigos, percorrendo castelos, cidades medievais, chegando até o dia de hoje. O espaço cênico, a rua e o público seguem os atores para participar da encenação.
por intervenção urbana, tá bom? Então, chegamos aqui então ao fim da nossa revisão. Espero que você esteja aí firme, preparado, que a gente passou aí e faça uma ótima avaliação.